Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de João, capítulo 14, versículo 19. E diz assim: Daqui a pouco eu terei ido embora do mundo, mas continuarei presente com vocês. Porque eu vivo, vocês também viverão. Jesus está vivo e nós precisamos acreditar nisso. Até rimou, mas isso é verdade. Muitos acreditam no Jesus pendurado numa cruz. Para muitos, ele está morto, mas ele ressuscitou. E nós precisamos crer nisso, porque isso faz uma diferença muito grande. Para que você nunca duvide do poder do teu Deus, para que você nunca duvide que ele é poderoso e está vivo agora, intercedendo por cada um de nós. Ele disse nesse capítulo que agora, para onde ele vai, tudo que você pedir, crendo, ele fará. Por isso nós precisamos ter essa crença num Deus que está vivo. Essas foram palavras num tom de despedida, um dos últimos discursos de Cristo. Apesar da seriedade da despedida, são palavras mescladas por esperança. Esperança de dias melhores. Ele começa aconselhando que não precisamos ficar aflitos por sua ausência, pois é só por um tempo. Isso está no versículo 1 a 3 do capítulo 14 de João. Ele também nos diz que não nos deixará sozinhos. Ele pedirá ao Pai outro Consolador para ficar conosco, com a diferença de que esse nunca vai nos deixar. Isso está nos versículos 16 a 18. Por isso, ele estava indo e ao mesmo tempo continuaria em nós através do Espírito Santo. No momento, isso parecia muito difícil de se entender, mas quando ele ressuscitasse, todos iriam entender o que ele estava falando. Lá no versículo 20 e no versículo 23 diz assim: Quando eu tornar a viver, ou quando eu ressuscitar, vocês compreenderão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Jesus respondeu: Quem me ama, guardará a minha palavra. O Pai também o amará, e nós haveremos de vir e morar nele. Olha que coisa fantástica! Jesus está dizendo que quando ele ressuscitar, nós vamos entender que ele é com o Pai. Ele é junto com o Pai, assim como ele será junto conosco. E ele e o Pai, através do Espírito Santo, habitará em nós, fará de nós morada. Isso não é fantástico? Se morrermos nele, é certo que também viveremos com ele e ele morando em nós através do mesmo Espírito que o ressuscitou. Como diz lá em Romanos, capítulo 6, versículo 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. E lá em Romanos 8, 11, só passando algumas páginas, diz assim: E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Olha que coisa fantástica. Se nós morremos com Cristo, com ele ressuscitaremos. Nós viveremos uma nova vida. O mesmo Espírito que estava em Jesus está em nós. E assim como ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará para uma vida nova, por meio do seu Espírito que habita em nós. Como diz o versículo que acabamos de ler. Sabe qual é o problema? É que nós não morremos
Pelo contrário, nós estamos vivos até demais. E esse é o nosso grande problema, porque o nosso eu nos domina e queremos fazer tudo que nos gera prazer. Queremos ser o centro das atenções, tudo nos magoa, tudo nós temos raiva, não gostamos disso, não gostamos daquilo, achamos que era melhor que fosse assim, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Isso mostra o quanto nós estamos vivos. Tudo mexe conosco, porque pessoas vivas sentem tudo, não é? Mas pessoas vivas nunca vão ressuscitar para uma nova vida. A carne continua viva e nos levando para caminhos opostos ao Espírito Santo. Paulo descreveu muito bem isso quando ele disse que havia uma luta na sua carne. Ele queria fazer o bem e não conseguia, mas o mal que ele não queria, esse ele fazia. E por vezes ele clamou se perguntando: quem vai me livrar do corpo desta morte? Até que Paulo aprendeu a viver no Espírito e morreu crucificado com Cristo para esse mundo. Lá em Gálatas 2:20 ele disse assim, eu já fui crucificado com Cristo. Paulo está dizendo, eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, e sim Cristo quem vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sabe, queridos, chegará o dia, o nosso dia, que também nós vamos dizer com toda a certeza, agora Cristo vive em mim. Essa experiência mudou a vida de Paulo e de muitos cristãos que deram suas vidas por Cristo. Sabe aquilo que nós vimos nas arenas, nas forcas, nas cruzes, nas fogueiras e até nos apedrejamentos? Eram mortes de homens e mulheres que já estavam mortos há muito tempo. Por isso que, por mais que os amigos de Paulo lhe pedissem para que ele não fosse para Roma, porque eles sabiam que lá ele seria assassinado, lá ele passaria pela pena de morte, mas nada parava Paulo. Sabe por quê? Porque, como ele bem disse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso está lá em Filipenses 1:21. Portanto, não se agarre a 70 ou 80 anos, se você pode trocar tudo isso pela eternidade. Morra com Cristo e ressuscite com Ele para uma nova vida no Espírito. O problema é que a gente está vivo demais, não é? O problema é que tudo nos atinge, porque nós estamos vivos. Nada magoava Paulo. Paulo passava por naufrágios, por surras, era preso diversas vezes. Ele se orgulhava das suas correntes. Ele louvava o Senhor quando ele era machucado por Cristo. Ele sabia que estava fazendo a coisa certa. Ele não se preocupava mais com essa vida porque ele já tinha morrido na cruz e agora ele estava vivendo uma vida no Espírito. Por isso que Jesus disse a Nicodemos que era necessário que ele nascesse de novo. E por isso, essa palavra também é para nós hoje. Precisamos morrer e nascer de novo no Espírito. Só assim a gente não vai dar tanto valor a essa vida que é tão passageira, que é tão pouco, e que a gente briga por tão pouco e tão sem necessidade, não é? Mas muitas vezes a gente fica magoado, intrigado com alguém por causa de uma besteira, que já já a gente vai embora, a gente não é daqui nem veio para ficar. Nós precisamos aprender a morrer como Cristo morreu. A causa era nobre,
Nós precisamos morrer por Cristo. Nós precisamos dar a vida pelos nossos irmãos. Nós precisamos ainda hoje viver com os pés na terra e os olhos no céu. Se a gente desse mais valor ao que está lá, o que estamos para receber, do que essa vidinha aqui, a nossa conduta seria diferente, o nosso comportamento seria diferente, nada daqui ia nos magoar, nós não íamos ficar preocupados com as coisas daqui, nós não íamos trabalhar feito uns loucos atrás de vento, correndo atrás de vento, como diz o sábio Salomão. A gente entender que nós estamos aqui só passando uma chuva, como diz aqui no Nordeste, mas já já a gente está em casa. Então nós deveríamos estar preocupados em colocar o nosso tesouro no céu, porque onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Mas muitas vezes nós estamos investindo muito nessa terra, nós estamos gastando muito tempo investindo aqui. Isso aqui é tão passageiro. E não é por conta da idade, porque agora não se conta mais por idade. Antigamente as pessoas morriam na velhice, hoje em dia nós estamos observando crianças morrendo, adolescentes morrendo. As doenças estão se propagando de uma forma que não existe mais idade. Até as doenças emocionais estão atingindo até crianças. Existem crianças com depressão. Então nós precisamos entender que isso aqui está se esfarelando, está se desmanchando, está se acabando, e você dando tanto valor para isso aqui. Você gastando todas as suas forças aqui. E você não consegue pensar em um momento em investir no céu, em gastar a tua vida na pregação do Evangelho, para que a gente vá embora logo daqui, porque nós estamos percebendo que estamos descendo ladeira abaixo. O mundo está ficando insuportável. Jesus precisa voltar. Jesus precisa voltar. Mas nós sabemos que antes disso nós precisamos pregar o Evangelho a todas as criaturas. Mas para que eu pregue o Evangelho, eu preciso morrer para a minha vida, para eu receber o Espírito de Deus na ressurreição, para essa nova vida. Porque a minha vida antiga me impede de pregar o Evangelho. A minha vida antiga, a carne, me diz que eu preciso descansar, eu mereço umas férias, eu preciso pensar em mim, eu preciso buscar a minha felicidade. Já a nova vida em Cristo, nada disso aqui tem valor. Nós nascemos nessa nova vida como missionários para pregarmos o Evangelho, para acelerarmos o processo, para nós irmos para casa, para a nossa pátria superior. Então, o problema é que nós estamos muito vivos, e enquanto nós estivermos vivos, nós vamos nos machucar o tempo todo. Mas aqueles que morreram, eles não sentem mais a dor desta terra. Por isso que quando os mártires eles começavam a colocar fogo atrás deles, eles diziam, não, pode colocar na frente. Pode colocar aqui, eu sei em quem tenho crido. E eles colocavam em aquelas chamas, parece que não ardiam neles porque eles morriam cantando. Eles iam para a arena e eles não desistiam em momento nenhum. Eles ficavam ali esperando o leão vir e devorar sua carne. Porque eles já não sentiam mais a dor dessa terra. Porque eles queriam ir para onde Jesus estava. Eles queriam que acontecesse logo a volta de Jesus. E eles estavam trabalhando para isso até o último momento da sua vida. É por isso que eles viviam constantemente para o Evangelho. Porque eles já tinham morrido para esse mundo. Mas nós estamos tão vivos ainda, não é? Hoje nós estamos celebrando a Páscoa. Jesus ressuscitou. Jesus morreu para pagar o preço do nosso pecado. E nós morremos, segundo a palavra de Deus, nós morremos ali naquela cruz junto com Ele. Por isso que hoje nós temos direito à vida. Porque com Ele nós morremos aquela morte que era para pagar o pecado. Agora nós podemos viver novidade de vida. Nós podemos viver essa nova vida com Jesus. Ele disse que assim que Ele ressuscitasse, Ele ia para o Pai, ia pedir o Espírito para vir ficar conosco, para que nós continuássemos a missão dEle aqui na terra,
juntando um maior número de pessoas para levarmos para o reino. Mas o problema é que a gente não morreu ainda. O problema é que a gente está muito vivo e por isso que o marido magoa tanto e por isso que o filho nos deixa tão preocupados e por isso que quando eles saem para uma festa a gente não dorme, fica esperando porque a gente está preocupado com a vida, com a vida, com a vida, com a vida. Porque nós estamos muito vivos, nós trabalhamos feito uns loucos. Porque a gente precisa comprar isso, precisa pagar aquilo, precisa manter um padrão, precisa comprar roupas novas, precisa disso, precisa. A palavra de Deus diz que teu pai sabe que você precisa disso. Que você deveria colocar o reino em primeiro lugar e essas outras coisas seriam acrescentadas. Mas o problema é que você está muito vivo. O problema é que eu ainda estou vivo. E nós precisamos morrer com Cristo para vivermos com Ele em espírito, na glória, com os pensamentos renovados, com alvos que foram tirados da terra e colocados no céu. Mas o problema é que nós estamos muito vivos. Precisamos nascer de novo. E para isso nós precisamos morrer, para nascermos de novo. Morrer para essa vida. O nosso batismo foi um simbolismo disso. Quando nós mergulhamos na água, nós estávamos dizendo que estávamos morrendo para esse mundo. E quando nós subimos da água, nós estávamos dizendo que nós estávamos ressuscitando para uma nova vida. O problema é que nós saímos do tanque vivos ainda, querendo ainda fazer o nosso gosto. Mas existe um Espírito Santo que nos incomoda todos os dias, que quer tomar conta da nossa vida, mas não acha uma brecha, porque tem muito de mim dentro de mim e não cabe ele. Você está muito cheio de você para que o Espírito entre. Você precisa morrer e você precisa pedir isso a Jesus. Senhor, eu quero morrer na cruz com o Senhor, mas eu também quero ressuscitar com o Senhor para uma nova vida, uma vida gloriosa. Você quer fazer isso? Vamos fazer isso através de uma oração agora, nesse momento. Deus querido, a Tua palavra diz que nós deveríamos ter morrido com Jesus na cruz. Mas nós achamos bonito esse sacrifício. Agradecemos a Cristo por ter morrido por nós. Mas nós não queremos morrer por ninguém e por nada. Nós, pelo contrário, nós queremos que tudo aconteça conforme a nossa vontade. E é por isso que a gente se machuca tanto. Porque o Senhor não nos chamou para essa vida. O Senhor nunca nos prometeu nada neste mundo. O Senhor não prometeu a glória deste mundo. O Senhor não vai dar um mundo estragado a ninguém. O Senhor disse que ia fazer novos céus e nova terra. Aí sim o Senhor nos daria de presente. O Senhor nos prometeu apenas nos manter nesta terra. O pão e a água não vão faltar, serão abençoados. O Senhor nos concedeu o seu Espírito para que a gente não enlouquecesse, para que a gente se mantivesse no caminho. Foram essas as tuas promessas. E o Senhor disse que ia ali preparar um lugar e já voltava para nos buscar. E nós precisamos estar prontos, vigilantes, esperando, trabalhando com os pés na terra, mas os olhos no céu, na certeza de que a qualquer momento esse céu vai se rasgar e nós receberemos o corpo igual ao Senhor, um corpo glorificado. Aí sim nós não teremos mais duas naturezas, nós teremos apenas a natureza de Cristo, a mente de Cristo, o Espírito de Cristo. Mas por enquanto tudo é uma guerra, tudo é muito difícil viver aqui nessa terra. Por quê? Porque nós estamos muito vivos, Pai. Nós queremos fazer o nosso gosto, a nossa vontade. Satanás diz no nosso ouvido o tempo todo, você merece. A palavra de Deus diz que a gente merecia morrer.
E o Senhor veio e morreu no nosso lugar para que nós tivéssemos vida. Não essa vida terrena, mas uma vida eterna, uma vida abundante. E por isso nós te pedimos, Senhor Deus, assim como o Senhor ressuscitou nesse dia, nós também queremos ressuscitar para uma nova vida. Nós queremos olhar para esse mundo com outros olhos. Nós queremos olhar para esse mundo com os olhos de um Salvador. Porque o Senhor agora, como disse na tua palavra, nesse versículo de hoje, o Senhor está presente em nós através do seu Espírito. E se o Senhor está em nós, nós temos olhos de Salvador. Nós temos atitudes de Salvador. Nós damos a nossa vida para salvar outras vidas. E assim como nós fomos salvos, assim como nós ressuscitamos contigo, nós queremos que toda a nossa família, amigos e todas as pessoas com quem nós entramos em contato sejam salvos, sejam ressuscitados contigo também. Ajuda-nos, Senhor Deus. Ajuda-nos através do Espírito Santo, que Ele domine o nosso corpo, que Ele nos use para o Teu reino, que Ele tire de nós toda a sensibilidade com relação a esse mundo e às coisas desse mundo. Mas que dentro de nós esteja sempre o desejo de ir para casa. Esse Espírito que está em nós deseja voltar para casa. E esse Espírito dentro de nós gera em nós esse desejo de voltar para casa. Esse Espírito que está em nós fica triste ao ver as condições desse mundo. Esse Espírito que está em nós gostaria de salvar a todos. Esse Espírito que está em nós, ele nos modifica em pessoas melhores todos os dias, lapidando em nós a imagem e semelhança de Jesus, reconciliando-nos com o Pai novamente. Ajuda-nos, Senhor Deus, a morrer para o nosso eu, para a nossa carne, e a vivermos para Jesus, para o Teu reino. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.